99% das vezes eu estou em reuniões só de homens e eu sou a única mulher. Me aconteceu, acho que, sei lá, durante a minha vida inteira. O pai é imigrante italiano e conheceu minha mãe aqui no Brasil. E veio para o Brasil com uma mala para tentar a vida depois da guerra, porque não sobrou muita coisa na Itália. A infância foi super tranquila. Meu pai era construtor de oleodutos e fazia trabalhos para Petrobras, e era engraçado porque ele entrava nas concorrências e perdia, né, todas as concorrências, porque meu pai, como bom italiano, não sabia fazer lobby. Ele ia lá com a concorrência dele, com o preço dele, fazia a concorrência e perdia todas. Eu vi ele passar por muitos problemas, assim, porque aí a Petrobras não pagava e ele tinha todos os problemas desses pagamentos, porque aí essas construtoras grandes simplesmente não pagavam. E ele teve bastante dificuldade durante a vida dele por conta disso. E minha mãe, ela tinha uma empresa de autopeças. Então, quando um estava numa situação complicada, o outro ajudava, e assim foi, eles trabalharam a vida inteira. Então, eu acho que essa coisa de ser empreendedor é meio atávico na minha família. Todo mundo é empreendedor por lá. Eu queria ser médica, na verdade, mas meu pai, como eu disse, bastante rígido, achava que médico era um emprego para homens. Aí eu queria trabalhar com ele na construtora dele, porque eu sentia as dificuldades que ele tinha, eu queria ajudar ele lá. Ele falava que não, que engenharia era uma coisa de homem, então que eu também não podia trabalhar lá. Aí eu fiquei meio sem saber o que eu ia fazer. Aí eu prestei psicologia, odonto, tudo que era mais próximo assim de medicina, fono e direito. Eu falei, bom, sei lá. Prestei as 4. E eu entrei em tudo menos na psicologia. E aí eu falei, bom, e agora, Vou fazer o quê? Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer odonto, que é mais próximo de medicina. E fiz. E fui feliz fazendo odonto. É uma coisa que eu gostava. Eu sou meio movida a desafio mesmo, Eu gosto de um desafio. E eu já trabalhava como dentista quando eu me especializei em endodontia. E endodontia é um tratamento bastante agressivo. Assim, que é o tratamento de canal, você tem que dar muito antibiótico e você aplica corticoide tópico, no dente mesmo. E eu achava que aquilo era muito agressivo e comecei a estudar homeopatia, porque eu já gostava dessa coisa minha filosofia de vida já era meio uma coisa mais natural, assim. E aí quando eu comecei a estudar homeopatia, eu comecei a conhecer o poder das plantas, o que elas faziam e como elas, tinham plantas anti-inflamatórias, tinham umas coisas incríveis. E aí eu falei, bom, por que a gente não faz... eu tinha uma dificuldade grande com o meu cabelo, que era difícil e tal, e não tinha nenhuma marca de shampoo realmente bacana na época. Os produtos que tinham maior venda, 51% do mercado era de um shampoo feito cheio de sal, enferrujava a gôndola inteira do supermercado, era uma coisa, assim, bastante artificial, cheio de corante e tal. E eu achava que não era nada daquilo, que tinha que ter uma coisa natural, não existia nada na época. E eu achei que tinha um nicho de mercado aí e resolvi largar a odontologia, que era bem legal. Eu tinha um consultório na Doc Lobo, 2 salas, fazia só endo. E resolvi parar para empreender e fazer uma marca de shampoo, e assim que começou a Phytoeros. Quando eu viram esse negócio de empreendedora serial, eu falei, nossa, realmente eu sou uma serial killer mesmo, Porque é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. O que eu mais gosto mesmo é de transformar mercados, de inovar, de trazer uma coisa diferente que as pessoas ainda não pensaram que elas precisam, ou que elas nem imaginaram como ia mudar a vida delas com aquela mudança, E muitas vezes eu fiz isso muito antes do tempo. Por exemplo, eu fiz a primeira sala de personal trainer do Brasil, muito antes das pessoas imaginarem o que era personal trainer e como é que isso funcionava. Então eu sempre fiz as coisas muito antes, mesmo essa história, mesmo a Beauty, que é essa meu último lançamento, essa foi uma grande revolução, porque é uma nova categoria, mais do que uma inovação, é o lançamento de uma nova categoria mundial, não tem em nenhum lugar do mundo uma coisa como essa. Essa foi a mais difícil de todas, porque quando eu comecei a falar de ingerir colágeno, eu lembro que saiu uma matéria na Vogue, a Guinness escreveu, achando que eu ia envenenar as pessoas, porque colágeno era que o pessoal podia usar em creme e tal. Até eu explicar que colágeno podia ingerir e tal, não tinham muitos testes científicos ainda, era uma coisa muito nova. Hoje em dia, graças a Deus, já fazem 8 anos, as pessoas já entenderam melhor, mas foi assim, ficar bastante tempo numa área de arrebentação, tomando onda na cabeça, até você conseguir explicar para as pessoas algo que veio. Então eu passei por isso algumas vezes, mesmo o próprio Phytoeros Fashion foi uma coisa muito inovadora na época, não tinha camareira, não tinha iluminador, não tinha
stylist, não tinha nada dessas profissões todas que tem hoje. Então a gente tinha que fazer tudo na mão, na raça mesmo. Era divertido, posso dizer, porque foi o primeiro desfile televisionado ao vivo pela MTV, foi o primeiro prêmio de moda que o Brasil teve. Fizemos no ginásio de Ibirapuera. Uma vez eu fiquei brincando de fazer uma lista de tudo que eu fiz primeiro. E olha que eu vou pôr isso no meu livro. No meu próximo livro, eu vou lançar um livro agora, ano que vem, em março. Elas são empreendedoras. Tem gente que quer se tornar empreendedor por conta da necessidade, né? E isso está aumentando, porque um pouco porque as empresas estão se automatizando com toda a facilidade agora, a inteligência artificial e tal, vai ter mais necessidade de empregos mais técnicos e menos braçais. Então as pessoas vão perdendo seus empregos. E muito por conta da crise também, né? O Brasil está passando por um momento onde muita gente está perdendo emprego e aí acha que o caminho é empreender, e é mesmo. Eu acho que o futuro do mundo é empreender. Eu acredito muito nisso. E aí ela precisa empreender, mas não é um talento que ela tem. Então é um pouco mais sofrido. Eu falo ela porque eu sempre acho que as mulheres têm que empreender e sou fã que as mulheres sejam independentes. Eu acho que mudou muito o mundo, né? Sempre falo que o príncipe encantado no cavalo branco que vem socorrer você e um belo dia casa e você não tem mais problema que alguém vai cuidar da tua vida, é talvez uma coisa que, na minha opinião, nunca existiu, né? Na verdade, as mulheres só aceitavam uma condição e onde elas não tinham mais opção de escolha depois disso. Essa era a última escolha que ela fazia na vida, tanto que achavam que o casamento era o fim, né? Ai, casou, pronto, acabou, tá resolvido o problema, porque era o fim mesmo. Ela não tinha nenhuma outra escolha depois dessa. E hoje a gente descobre que não, né? A gente tem muitas escolhas e as mulheres querem ter o poder da escolha. Então eu acho que elas têm que ser independentes para realmente poder escolher. Então eu acho que elas têm que trabalhar. Eu sou fã de falar que as mulheres têm que trabalhar e têm que empreender, e realmente elas empreendem, porque 52% das novas empresas dos últimos anos foram fundadas por mulheres. Então as mulheres realmente estão indo à luta. O que acontece é que elas não duram mais do que 4 anos, né? 50% delas ou mais. Nos Estados Unidos, 66%. Aqui a gente não tem esse número. A gente sabe que a mortalidade infantil das empresas masculinas e femininas é 50%. Nos Estados Unidos, que tem o número das empresas só femininas, é 66%. Então eu imagino que o Brasil provavelmente deva girar em torno disso também. Então elas precisam se preparar, porque você nasce empreendedor quando você tem esse talento para isso, mas você pode até construir esse talento depois. Mas precisa bastante esforço, né? Trabalho, conhecimento, procurar se aprimorar e buscar informação para conseguir fazer isso da melhor forma. Eu sou meio contra essa guerra dos sexos, assim. Eu falo que eu não sou feminista e quase apanho nos lugares porque eu falo isso, mas eu não sou mesmo, porque eu acho que... E nem machista. Eu sou contra essa guerra, na verdade. Eu acho que o homem tem um perfil mais prático, mais preciso, mais organizado, às vezes, talvez, né? A mulher já tem o talento de pensar várias coisas ao mesmo tempo, de conseguir fazer várias tarefas ao mesmo tempo que o homem não tem. Ela é mais detalhista, ela é mais cuidadosa em algumas coisas, que o homem às vezes passa por cima. Então, olha que legal se esses dois puderem, né? E podem trabalhar juntos. Porque eu acho que essas diferenças biológicas são muito claras e elas são muito complementares, não é para menos, né? Que as pessoas gostam de trabalhar em duplas. Você vê desde a escola, às vezes as professoras falam, forma uma dupla para trabalhar, porque complementa. Então, eu acho que as empresas, se elas forem, os locais de trabalho forem gênero inteligentes e conseguirem entender o que a mulher faz melhor, o que o homem faz melhor e o quanto isso se complementa, essa guerra termina e as empresas ganham mais, as pessoas ganham mais. 99% das vezes eu estou em reuniões só de homens e eu sou a única mulher. Me aconteceu, acho que, sei lá, durante a minha vida inteira. Agora um pouco menos, mas mesmo assim ainda, assim, acho que é 70-30. Então é sempre muito mais masculino esse meu mundo, mas eu não senti dificuldade. Eu acho que o homem ele testa para saber se a mulher que está ali
vai conversar com ele de igual para igual, porque homem também não tem muita paciência, né, de mimimi e coisinha. Então se ele vê que se você sabe o que você veio e o que você está fazendo ali, ele começa a te respeitar e te tratar de igual para igual. Outro dia eu ouvi uma definição que eu adorei, porque mulher é de circo, né? A gente é meio de circo mesmo, porque são muitas tarefas mesmo. Mas eu acho que ninguém tem culpa disso. Eu acho que a gente mesmo foi atrás disso e cada uma das coisas que eu me envolvo, na verdade eu me envolvi porque eu quis. Então eu não costumo achar que isso é culpa dos outros. O que me dá uma paz é quando eu consigo delegar alguma coisa para alguém que eu depois não preciso ficar dando follow-up, sabe? Checando para ver se a pessoa está fazendo aquilo direito. Isso me incomoda bastante, assim, porque eu demoro mais para delegar, eu costumo treinar, eu não me incomodo de explicar as coisas 1000 vezes se precisar, mas depois que eu entrego eu tenho que saber que aquilo está sendo feito, porque depois eu não fico olhando, né? E aí eu acho que cada um tem que fazer a sua. Então, hoje mudei um pouco o meu estilo de trabalho por conta disso. Em vez de ter funcionários, eu quero ter mais sócios, na verdade. Então, cada uma das minhas atividades eu estou me aproximando de gente que tem perfil empreendedor. Então, eu não quero mais funcionário que não tem esse talento empreendedor, porque eu preciso que eles abracem a causa como se fossem deles e realmente executem as coisas como se fossem deles. E é assim que eu acho que os empregos devem ser daqui para frente, né? Menos degraus hierárquicos, porque você acaba inibindo a inovação quando tem muita hierarquia, e pessoas mais empreendedoras e menos funcionários. E agora eu passei por essa grande renovação na empresa, porque estou renovando todas as pessoas e a forma de trabalhar, né? Só que aí eu pedi para cada um deles, quando eu contratei, que não podia ficar mais do que 3 horas no computador, porque negócios estão fora do computador. Estão em reuniões, estão falando com as pessoas, estão pensando em projetos, né? Quando você está ali no computador respondendo e-mail, nada acontece. A minha inspiração vem durante as minhas viagens, né? Não porque eu olhe produtos que eu vá copiar iguais, porque senão você não está inovando nada, mas eu gosto de viajar porque eu olho as vitrines, eu olho as pessoas no parque, eu olho as pessoas se relacionando, eu olho elas no restaurante, eu vejo o que elas pedem, eu vejo que cor elas estão usando, eu vejo o comportamento das pessoas na rua, sei lá, no metrô, no ônibus, no táxi, converso com o motorista do táxi, e aí você começa a perceber coisas que estão, às vezes, são meio intangíveis mesmo, está ainda no inconsciente coletivo, sabe? Necessidades que estão no inconsciente coletivo. E eu acredito em novas empresas quando elas estão resolvendo algum problema, né? Que às vezes você nem sabe que tem. Então, você só pega isso quando você pega coisas que estão no inconsciente coletivo. E isso é a melhor coisa durante a viagem, porque você tem paz para olhar o comportamento. E aí conhecer lugares diferentes. Minha inspiração vem da minha vida, do que eu gosto de fazer. Se eu tivesse que falar alguma coisa para as mulheres, né, seria isso, assim. Busquem o seu espaço, né? a sua escolha de vida, você ter espaço na tua vida para poder escolher o que você realmente quer. A vida é feita de escolhas e a gente tem que ter as nossas. Não quero ninguém escolhendo por mim o que eu quero da minha vida, o que eu vou fazer depois, o que eu acho mais legal, para onde eu quero ir. É óbvio que se eu tiver um parceiro, e a gente tem, não só o marido, amigos e filhos, né, a gente vai fazer isso em conjunto, mas eu tenho que ter minha voz ativa de dizer o que eu tenho vontade de fazer, né? E para isso a gente tem que ser independente. Então, sejam independentes.